Meus amados, nós estamos falando a respeito de todos em missão. Qual que é a grande dificuldade que a gente vive hoje nessa sociedade complexa que a gente está vivendo? A gente vive uma pressão do individualismo, em que eu sigo o segundo, eu acho que não é a primeira lá. É o título do sermão. Não, pode voltar aí. Senão vai confundir. Isso, vim para você. Como eu estava falando, essa é a grande questão que a gente vive. O individualismo vai tirando de dentro de nós essa identificação de que nós todos, não é a igreja que é chamada a comissão, não são os discípulos, mas cada um de nós é chamado a viver o comissionamento de Jesus. Não somente os missionários, não somente os evangelistas, não somente os pastores, aqueles que tiveram um chamado especial para isso. Mas essa é uma responsabilidade que o Senhor Jesus nos chamou nessa caminhada. Espero que nesse mês a gente possa sair daqui, nesse mês de setembro, entendendo que esse chamado é para cada um de nós, dentro do nosso contexto, da nossa vida cotidiana. E para fazer reflexões a respeito dessa comissão individual de cada um, nós pegamos o exemplo do chamado de Mateus. O chamado de Jesus para uma pessoa improvável. Quando a gente iniciou no primeiro sermão da série, a gente olhou o chamado de Jesus, fez até aquela comparação entre uma cena do The Chosen e de um quadro de Caravaggio, mostrando que o Senhor chama pessoas improváveis. Talvez aquela pessoa que convive conosco todos os dias e a gente olhe e fale para ela, não, essa aí não aceitaria Jesus. Lá na minha casa, meus filhos, meus netos, meu marido jamais aceitariam Jesus. E a gente faz esses julgamentos. Jesus não fez esse julgamento, ele simplesmente olhou para aquela pessoa improvável, que era um publicano tido como pecador, e chamou aquele publicano. Nós vimos que com o chamado de Mateus, no domingo passado, a gente olhou e viu que aquele chamado trouxe uma transformação na vida de Mateus. E aquilo não foi só uma transformação pessoal, mas foi um movimento missionário do reino de Deus. Quando a gente olha e a gente refletiu sobre isso, quando a palavra de Deus vem e nos transforma, ela não pode ser só alguma coisa íntima, introspectiva, que atinge só o nosso interior. Ela tem que ser transformada em atitudes externas. Porque é essa a vocação que a gente tem. Nós somos chamados a viver de uma maneira intencional, trazendo para a intimidade aquelas pessoas, para a nossa intimidade, aquelas pessoas que são dos nossos relacionamentos. Eu fico imaginando quantos amigos a gente tem que estão esperando para ouvir uma palavra do Evangelho e a gente não conversa, sem intenção nenhuma, a gente fica caminhando em volta e não apresenta o Evangelho. Eu lembro, acho que eu nem lembro mais o nome do jornal. Tinha um jornal que vendia de tudo, era um jornalzinho só de venda. E teve um anúncio uma vez que desce, não era Diário Popular, né? Primeira mão, isso mesmo, era o Primeira Mão. E ele mostrou um anúncio do Primeira Mão e duas pessoas descendo no elevador, sozinhas, uma do lado da outra. E aí foca a cena no um, e ele está lá, poxa vida, eu preciso vender o meu carro. E aí ele descreve o carro no pensamento dele. E aí troca a cena e mostra a pessoa do lado. A pessoa do lado, estou precisando de um carro assim, assado, tal. E mostra que um está querendo vender, o outro está querendo comprar.
E aí abre a porta do elevador, os dois saem e um não fala com o outro. E aí o anúncio diz que o primeira mão resolve esse problema, né? Compra o primeira mão que lá tem o anúncio do carro que você quer. Quantas vezes esse amigo desceu conosco no elevador, passou o dia inteiro trabalhando do nosso lado e a gente não teve a intencionalidade de falar para ele: o Senhor, Ele está próximo e Ele pode transformar a sua vida. E hoje nós vamos fazer uma última análise sobre esse texto, nos versos finais dele, de 30 a 32, mostrando que o chamado de Jesus, ele tem que romper as barreiras da religiosidade. Este é um grande problema que a igreja de Jesus Cristo vive e a gente vai analisar isso no sermão de hoje. Por isso eu convido a igreja novamente a abrir a palavra de Deus, Lucas 5. Nós vamos fazer um exercício de memória. Nós vamos ler os versículos todos de novo, mas nós daremos atenção somente na reflexão do 30 ao 32. Lucas 5, do 27 até o 32. Lucas chama Mateus de Levi, por isso que está escrito Levi aí. Então vamos, com toda a reverência, mesmo assentados, vamos ler, vamos ouvir o que Deus tem para a nossa vida hoje. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria. E ele lhe disse: siga-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então Levi lhe ofereceu um grande banquete em sua casa. E era grande o número de publicanos e outras pessoas que estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que vocês comem e bebem com os publicanos e com pecadores? Jesus tomou a palavra e disse: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim para chamar os justos, e sim pecadores ao arrependimento. Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Senhor, desperta em nós, meu Pai, o entendimento que é dado pelo Espírito Santo. Porque se for só do nosso conhecimento, nada poderemos aproveitar. Fala conosco, Senhor, profundamente nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Resumo deste momento. Jesus chama uma pessoa improvável para uma religiosidade judaica. Este publicano, pecador, agora regenerado pelo Espírito Santo, chama sua rede de relacionamento para experimentar o reino de Deus. Porém, diante do banquete, religiosos, fariseus e escribas expõem a resistência e murmuram diante de Jesus. Mas Jesus responde mostrando a essência da sua missão. O evangelho não é para os que se consideram justos. O evangelho não é para os que se consideram justos, mas para os que reconhecem a necessidade da graça. A partir dali, nós começamos a entender como deve ser a nossa resposta a esse alcance que a graça nos atingiu. O verso 30 nos faz entender que a religiosidade nos afasta da missão. A religiosidade nos afasta da missão. Veja o verso 30. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que vocês comem e bebem com os pecadores e publicanos? O que nós vemos aqui é que a religiosidade cria um muro que mantém aqueles que precisam ser salvos e impedem que eles tenham o desejo, e impedem que as pessoas tenham o desejo ardente de salvar os perdidos.
Esse é o grande problema da religiosidade. E muitas vezes a gente olha a religiosidade apenas como aquele igreja ortodoxa, né, com aquelas suas todas tradições. Mas quando a gente olha para a religiosidade aqui, a gente vai para o como nós respondemos à fé que o Senhor colocou em nosso coração. É a partir daí que a gente vive por fé ou a gente vive de forma religiosa. Eu lembro de uma parábola contada pelo missionário Theodore Wendell, um bispo episcopal americano, lá no começo, no meio do século XX, sobre uma estação de salva-vidas. Talvez alguns já tenham ouvido essa parábola. Ele começa dizendo que existia um pequeno posto salva-vidas, num penhasco perto de um farol, de um canto do mar, que era muito perigoso. E aquela estação salva-vidas estava por ali porque ali haviam muitos naufrágios. E o que acontecia é que ano após ano, cada salva-vida que estava naquela pequena estação salva-vida, salvava cada um que vinha sendo atirado ao mar. Eram homens valentes, dedicados, simples, que arriscavam a sua vida por aqueles que sofriam naufrágios. E eles foram sendo reconhecidos na cidade e nos lugares por tudo aquilo que eles vinham se dedicando e fazendo. Mas, ao longo do tempo, o posto foi crescendo. Foram recebendo doações, foi ficando um lugar mais confortável e um lugar gostoso de ir. Agora eles não eram mais aqueles pequenos salva-vidas que entregavam a sua vida para salvar os náufragos, mas eles eram grandes heróis, salvadores de vidas, cheios de glamour, conhecidos e condecorados. E com toda essa pompa e esse orgulho que foi nascendo no coração deles, eles então começaram a reformar aquele lugar. E já não era mais um lugar onde tinha macas, às vezes sujas, quebradas, água entrando por uma janela ou outra, uniformes desgastados de tanto uso, não, mas cada um tinha o seu uniforme de gala. Tinha o uniforme de trabalho, mas tinha também o uniforme de gala. As macas, todas elas já tinham o seu adesivo e a sua marca institucional daquele grupo salva-vidas. E as pessoas então começaram a se incomodar, porque durante os salvamentos, aqueles que iam ainda fazer o resgate, quando voltavam, traziam pessoas molhadas, pessoas sujas, sangrando para dentro daquele lugar tão gostoso que virou. Aquele posto salva-vida tornou-se um clube social. As pessoas lá naquele lugar se orgulhavam da estrutura, mas se incomodavam com agora aquelas pessoas que estavam sendo resgatadas, aqueles náufragos. Aos poucos, as atividades de resgate foram sendo deixadas de lado. Ninguém mais queria fazer resgate. Apenas curtir aquele momento junto como grandes salvadores, grandes salva-vidas que representavam estar naquela estação salva-vida. Aos poucos, as atividades de resgate foram sendo deixadas de lado. Quando alguém lembrava que a missão era salvar vidas, ele era ridicularizado e expulso. Para que nós vamos sair daqui para salvar vidas? Nós já não conseguimos a nossa condecoração, nós já não temos recursos suficientes, não estamos todos estáveis aqui dentro, não temos cada um o nosso título aqui dentro. Para que nós vamos sair agora para resgatar vidas, entrar no mar, perder a nossa vida ou correr o risco? O posto continuou existindo, mas não mais para salvar náufragos, apenas como um clube de convivência. Enquanto isso, os naufrágios continuaram acontecendo e muitos estavam morrendo sem socorro.
essa parábola mostra como uma comunidade de fé, não a igreja de Jesus Cristo, mas a comunidade de fé, que nasceu com paixão para salvar vidas, pode se transformar em uma instituição confortável, voltada apenas para si mesmo. Meus amados, não podemos deixar a nossa Vila IP se tornar uma comunidade religiosa como se fosse um clube de justos. Nós criticamos os fariseus, mas muitas vezes agimos como eles. Queremos em nosso meio pessoas santas, boas, prósperas, ricas, que religiosamente cumprem de forma impecável os ritos e as tradições religiosas. Mas excluímos do nosso meio as pessoas imperfeitas que estão se aproximando, sedentas de transformação. Essas pessoas passam a incomodar o nosso meio. Amada igreja, a comunidade de discípulo aqui na Vila IP é o posto salva-vidas para os que estão perdidos. Quantas pessoas estão naufragadas no inferno, no mal, na dor, e nós aqui dentro estamos confortáveis com ar-condicionados, recebendo uma boa palavra, tendo bons relacionamentos. Ser uma igreja acolhedora é ser um posto salva-vidas e não um clube de justos. Talvez a gente saiba abraçar quem entra na igreja, mas conseguimos incluí-la no corpo de Cristo? Conseguimos levá-la ao arrependimento? Eu convido a você a repensar a sua vida, seu relacionamento aqui na comunidade de fé. Você tem sido um salva-vidas ou apenas membro de um clube? O verso 31 nos alerta para termos cuidado com o autodiagnóstico. Esse é um outro problema que a gente vive nos tempos atuais. Jesus tomou a palavra e disse no verso 31, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Quem está bem de saúde procura um médico? Essa não é uma pergunta para homem, porque homem nunca procura médico, segundo as esposas, né? Mas quem está bem de saúde procura médico? Quem aqui está, estou bem de saúde, eu procuro médico? Levanta a mão. 2, 3, 4. Olha, de mais de 30 pessoas aqui, 4 levantaram a mão. Isso é normal. Quem faz exame preventivo? São poucos. O que se preocupa em fazer exame preventivo? Qual que é a questão? Para que eu preciso de médico se eu estou bem? Eu estou bem, não preciso de médico. Para que eu vou no médico? Agora, quem está se sentindo mal ou tem sintomas de enfermidade, o que faz? Quem está se sentindo mal ou tem alguma coisa, procura o médico? Levanta a mão. Quem está passando... Os homens não valem, que isso é mentira, hein? Olha lá, jamais pessoas, quando estão se sentindo doente, procuram um médico. Se você tem dor de cabeça, você procura um neuro. Se você tem dor de estômago, você procura um. Se você tem um problema na costela, você procura um churrasqueiro. Os homens entenderam a piada, né? Quando a gente está doente, a gente procura médico. Tá certo que tem uns homens tinhosos aí, são poucas as mulheres, mais os homens, que mesmo sentindo dor, mesmo tendo alguma coisa, ele vai segurando e não vai atrás de médico. Não, se eu for no médico, ele vai descobrir alguma coisa e eu não quero que ele descubra, então eu não vou no médico. Será que na vida espiritual não funciona parecido? Quantas pessoas olham para a sua vida espiritual e se sentem completamente aperfeiçoadas e creem que não precisam de edificação? Pastor, eu não preciso de oração, porque eu estou bem espiritualmente. Ah, amém, graças a Deus. Pastor, eu não preciso ler a Bíblia, eu não preciso ir na escola dominical, eu não preciso ir no culto,
Eu não preciso fazer nada que dizem que precisa ser feito porque edifica. Porque eu estou bem. E quem está bem procura médico? Não, quem está bem, não precisa procurar médico. O problema começa agora. Quando nós olhamos para nós mesmos e a gente começa a dar o autodiagnóstico. Eu sei o que eu tenho. Não preciso de médico para dizer o que eu tenho. Criamos a nossa verdade. Uma verdade que passamos a acreditar independente da realidade física. A pessoa está com dificuldade, falar dos homens, está com dificuldade de urinar. Você tem alguma coisa? Não, não tenho. Que idade que você tem? 50, você não tem nada? Não, mas isso é normal, não tem nada. Não estou sentindo nada. Eu pulo, corro, não tem nada. Você já foi no urologista? Não fui ainda, mas eu não tenho nada. Como você não tem nada? Você acha que não tem nada, então você não vai? E a realidade fática, você está tendo sintomas, sinais de alguma coisa, você vai ignorar esses sinais? Olha que importante. Será que essa minha verdade tem nos atingido na vida espiritual também? Porque quando eu começo a achar que a minha verdade é a verdade absoluta, é a verdade que é de fato, eu começo a deixar as coisas de lado. Primeiro, eu não procuro mais médico. Seguindo o exemplo de Jesus aqui, essa parábola de Jesus. Mas será que na nossa vida espiritual também não nos atinge? Veja só considero a enfermidade aquilo que eu julgo ser sintoma e deixo de ouvir a ciência. A enfermidade deixa de existir simplesmente porque eu não acredito nela. Então, se eu não estou sentindo nada, se eu acho que eu não estou sentindo nada, então, para mim, eu não estou enfermo. Se eu não estou enfermo, eu não preciso ir ao médico. Para que procurar o médico se eu acredito que eu não tenho sintomas? Os sintomas estão claros. Quando você começa nessa idade a urinar pouquinho, não esvazia a bexiga, opa, é um sintoma, tem sinal. Dor de cabeça constante. Estou tendo dor de cabeça constante. Vou dar outro exemplo, as mulheres que me permitam. Tem uma determinada idade em que você começa a sentir calorão. Não é nada. Não. O corpo está se transformando. Não dá para fechar os olhos. Não dá para você dizer, eu não estou vivendo esse tempo da minha vida. No campo da medicina, se a ciência, em razão de estudos científicos, afirma que algo é enfermidade, temos que considerar que é enfermidade. Quantas vezes a gente viu na época da Covid, que ficou muito claro, que muitas vezes a pessoa estava com Covid, mas ela dizia que era apenas um resfriado simples. Ora, se você testou para Covid, você está com Covid. Se você tem aqueles sintomas, você tem que ir no médico ver. Não adianta entender de forma diferente. E aqui nós temos uma confusão que entra na cabeça de cada um de nós. A realidade objetiva e a realidade subjetiva. A realidade objetiva é a doença de fato existe, está lá. Diagnosticada pelos médicos, os resultados do exame estão lá. E a realidade subjetiva, eu não reconheço como doença. A minha verdade começa a confundir a minha percepção do que é real. E a gente fica perdido nessa caminhada entre o que é de fato e aquilo que eu acredito que seja. E aí só é aquilo que eu creio. Pastor, mas estamos falando de fé ou estamos falando de medicina? A minha verdade no mundo espiritual leva à crença que o pecado não atingiu a todos e que cada um se justifica da maneira que o apraz. Essa é a minha verdade traduzida no mundo espiritual.
eu não sou pecador. A minha forma de viver mostra que eu sou uma pessoa sem pecados. O pecado não me atinge. Eu já sou convertido. Mas e quais são os sintomas que você está vivendo? Mas eu creio. E se eu creio, o ponto final é verdade. E isso não me atinge. A realidade objetiva é que o pecado atingiu a toda a humanidade. O apóstolo Paulo diz em Romanos 3:23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Pastor, tudo bem, está escrito na Bíblia, mas pastor, eu não sou um pecador, eu não sou igual a eles. Você aceitou Jesus como seu Senhor e pecador? Não, ainda não é momento para a minha vida. Então você está atingido, influenciado e marcado pelo pecado. É realidade objetiva. O exame trouxe, está lá. Você está marcado pelo pecado. Realidade subjetiva da minha verdade seria: eu não me reconheço como pecador, logo não preciso de arrependimento. Ora, se eu não considero a verdade bíblica de que todos pecaram e carecem da graça de Deus, se eu creio que eu não tenho pecado, eu não preciso me arrepender. Vou me arrepender do quê? Sigo minha vida do jeito que eu quero. E isso leva a uma espiritualidade relativizada, onde cada um se justifica a seu modo, negando que o pecado atingiu a todos e todos precisam de Cristo. Será que a gente compreendeu que muitas vezes quando a gente põe a lógica nossa, aquilo que nós cremos longe da base bíblica, nós estamos vivendo essa relatividade e estamos enganados e vivendo uma espiritualidade enganada, confusa? Negar o pecado é o primeiro sintoma de estar doente espiritualmente. Pastor, o pecado não me atinge. Ou eu não tenho nada com isso, eu não roubo, não mato, sou marido de uma só mulher, não sonego imposto, não compro produto pirata, não faço gato net, né? Não como sem pagar, não faço nada disso. Então eu não sou pecador. Se você não se arrependeu, você ainda está debaixo do pecado. O Senhor não veio para os orgulhosos, Ele veio para aqueles que têm o coração quebrantado. No momento em que a gente vai no médico, o médico diz: olha, aqui os seus exames dizem que você está doente. Aquele que tem a minha verdade posta no coração, vou trocar de médico. Esse médico não sabe nada, porque ele não disse o que eu queria ouvir. Como é que é espiritualmente? Você vem, ouve a palavra aponta dentro do seu coração e você olha para o lado e fala: não é comigo, é com o meu vizinho. Esse já é um sintoma de que você está doente espiritualmente. Por fim, meus amados, o Evangelho é um presente para quem precisa e não para quem merece. Não vim chamar os justos. Os justos seriam aqueles merecedores, porque são justos. E sim pecadores, ou os que precisam ao arrependimento. O contexto do banquete de Mateus era missionário, pois incluía na presença de Jesus os impuros. Olha que interessante que a gente vê nesse momento, nessa fala de Jesus Cristo. Para o judeu, até hoje, aqueles que são judeus e seguem a religião, eles não podem comer certo tipo de carne. Se tocar em sangue, ele fica impuro. Se ele fizer algumas coisas que a lei deles não permite, eles ficam impuros religiosamente. Eu não sei se vocês sabem, mas tem um tipo de comida que chama kasher ou kosher. É uma comida preparada e assinada por um rabino. Se o rabino disser essa comida é pura, porque todo o processo de produção está dentro da lei de Moisés, você pode comer que você não se torna impuro. Mas se não tiver, você não pode comer.
Então, o judeu ultra-ortodoxo, ele chega no supermercado, ele não compra qualquer queijo. Ele vai e procura o queijo que tem a assinatura do rabino, que atesta que aquela comida é pura. Por que acontece isso? Porque a lei mosaica naquela época dizia, se você tocar em algo impuro, por exemplo, um morto, você se torna impuro. E a partir dali você tem que fazer um sacrifício para que você seja purificado e volte à presença de Deus. O que o Senhor Jesus faz aqui é que ele subverte essa lei. Porque essa lei deixou de existir. A lei mosaica religiosa, né, da tradição, da cerimonialidade, ela deixou de existir quando Jesus veio. E Jesus inverte essa lógica. Agora, quem toca, o impuro que toca no puro, ele se purifica. Por isso que a mulher hemorrágica, e é bem significativo esse milagre, ela toda cheia de impureza toca nas vestes de Jesus. Mas Jesus não se torna impuro, mas sim ela é curada e ela é salva. É o que aconteceu com o Mateus. Quando ele se chega a Jesus, aquele que era impuro, perdido, ele é purificado e transformado. Quando cada um de nós recebe Jesus na vida, nós não tornamos Jesus impuro, mas nós somos transformados dessa impureza. Por isso que Jesus veio para mim, ele veio para você, para te resgatar, tirar você da impureza e te transformar em pessoa nova. Amada igreja, somos chamados a ser hospital de pecadores e não clube de justos. Nosso lugar de salva-vidas é para salvar vidas. Nós não podemos ficar aqui dentro parados esperando. Nós precisamos ir lá fora. A missão que o Senhor Jesus trouxe a cada um de nós é que nós saíssemos lá fora, no mar revolto, onde estão as pessoas afogadas, os náufragos da vida, e lá trazê-los aqui para dentro. E aqui dentro eles serem acolhidos, incluídos e restaurados. Não para que eles se tornem justos, mas para que eles façam parte do corpo de Cristo. Indo para o final agora, eu reservo este momento para uma reflexão. E eu não quero que você olhe para o seu irmão do lado, eu quero que você olhe para dentro de si. Primeira reflexão para você ir para casa hoje. A sua religiosidade tem afastado você da missão de Deus? Ela tem sido uma barreira para com os que estão perdidos? Segunda reflexão para pensarmos. Você tem caído na cilada do autodiagnóstico espiritual? Sustentando a sua piedade na sua verdade? Ou você tem olhado para si com base na Escritura Sagrada? E por fim, você tem sido membro de um clube de justos? Ou tem se colocado como salva-vida para os que estão naufragados no pecado? Se você quer se fortalecer como salva-vidas, feche os olhos, ore comigo. Pai, eu sei que muitas palavras não vão convencer ninguém, Pai. Não tenho dúvida, Senhor, que nós podemos fazer aqui palestras, convenções, podemos fazer programas, processos, mas, Senhor, se não tiver a transformação interior, meu Pai, de nada vai adiantar. O que nós precisamos, e isso eu me incluo nisso, Pai, é que haja, Senhor, uma transformação dentro de nós. Que possamos largar, meu Pai, a nossa religiosidade de fazer e receber glórias pelaquilo que fazemos.
e se dedicar, meu Pai, a servir o Senhor, arriscando a nossa vida por aqueles que estão perdendo. Senhor, que o Senhor toque aos nossos corações, meu Pai, e desperte e salva vidas aqui na Vila IP, para que muitas vidas, Senhor, possam ser salvas através desta comunidade de fé. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.